A arte de ser frio e silencioso. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, deixa eu ver que o Pinito aqui, aperta a minha mão e vamos falar sobre esse assunto. Me deu vontade de falar sobre a arte de ser frio e silencioso, sem forçar, porque esse é um assunto que dá uma margem para as pessoas forçar a barra um pouquinho, não acha? Vamos falar sobre ser frio e calculista, vamos falar sobre ser silencioso, mas o que a gente ganha com isso? Bom, tu já vai entender o que a gente ganha. Hoje eu tô falando de um lugar que parece uma laje. É uma laje. Feio, essa visão tá feia, mas eu tô num dos lugares mais bonitos que eu já estive na minha vida. Esse lugar aqui é a Itália, na Costa Amalfitana. Essa cidade aqui é a cidade de Sorrento. Nessa direção, a uns 2 quilômetros daqui, tem a ilha de Capri na minha frente. Aquelas luzes ali atrás é o centro da cidade de Sorrento. Eu estou no meio de uma viagem para descobrir os principais pontos históricos do mundo. Eu decidi me presentear com isso. Há alguns dias atrás, passamos pelo Coliseu, aí descemos do Coliseu para a cidade de Nápoles, que é próximo aqui a Sorrento. Vamos explorar um pouco a Costa Amalfitana e eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo aqui de dia, durante o dia, para tu ver a imensidão e o azul desse mar que tem aqui na minha direita. E depois disso vamos para a Grécia, sempre tendo insights e tentando trazer um conteúdo legal aqui para o canal, tentando fazer com que isso agregue, né, no canal. Mas o que isso tem a ver com ser silencioso? E na verdade nada. Na verdade eu só tive vontade de falar sobre isso, porque eu também tô meio cansado, né? O dia foi bem corrido, muito calor, muito sol na cara, correndo pra lá e pra cá, sem tempo pra nada. E foi a hora que deu pra falar, gravar vídeo aqui pro YouTube. E eu tava pensando comigo mesmo, né, que ao longo do tempo eu me tornei essa pessoa fria e silenciosa, e não foi porque eu quis. Inclusive não acho isso uma coisa boa, mas talvez pode ser bom para algumas pessoas. Talvez algumas pessoas admirem essas características em mim e queiram ter para si mesmas. E a reflexão do que me levou a ser assim, talvez te gere algum insight, alguma coisa boa dentro de ti, não sei também. Mas cara, eu sempre fui uma pessoa que foi mais retida, mais quieta, mais introspectiva, mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa que gostava muito de conversar, ainda gosto muito de conversar e gostava de dar opinião sobre as coisas, principalmente uma opinião sobre o meu ponto de vista das coisas, uma opinião forte sobre o que eu acho de determinado assunto ou o que as pessoas acham de mim. Sou uma pessoa que tenho como defeito prezar muito pelo que as pessoas acham de mim e a construção da minha imagem, e houve na minha caminhada um grande desapego sobre isso, né, para não ligar para o que as outras pessoas pensam de mim. Isso foi uma caminhada construída ao longo dos anos, e ao longo desse tempo fazendo vídeo sobre desenvolvimento pessoal, eu sempre notei um grande interesse do público sobre a arte de ser frio, a arte de ser calculista, a arte de não demonstrar as emoções. De alguma forma as pessoas entendem isso como sendo uma força, já que ser muito emocionado é interpretado como uma fraqueza por algumas pessoas. Será mesmo que é fraqueza? Eu não sei. Para algumas pessoas pode até ser, mas não significa que nós temos que botar a nossa bússola na direção da frieza, na direção de ser mais retido emocionalmente ou coisa assim. Acontece que muitos caras querem de fato isso. Muitos caras olham para essa característica e veem isso como algo bom. E o que eu vejo nisso como algo bom em mim é talvez o fato de conseguir reagir da maneira correta, ou conseguir se deixar levar menos pelas coisas. Deixa eu explicar, destrinchar melhor esse assunto para tu entender melhor. Imagina que tu tá dentro de um local, tu tá num restaurante, tá? Só nesse restaurante comendo, e o restaurante tem um nível de energia. Ele tem um nível de energia normal, sabe? As pessoas estão conversando, estão se divertindo, algumas mesas que não tem nada a ver contigo, tem pessoas bebendo, tomando álcool, e tem uma energia mais alta, naturalmente, né? Mais descontraída. Mas a tua mesa tá calma. E aí toca uma música
nesse restaurante, toca uma música e as pessoas começam a ficar se empolgando. E as pessoas lá da outra mesa, elas começam a bater palmas e criam-se uma energia que vai para cima, meio que contagiando as pessoas, e boa parte do restaurante começa a bater palmas também e entrar no clima. Eu acho que a palavra certa é entrar no clima e deixar se levar pela energia. Essa foi uma situação que aconteceu comigo hoje. Tinha uma senhora chinesa na ilha aqui numa praiazinha, nós estávamos num restaurante, e tocou uma música italiana bem famosinha, que está bem hypada no Instagram, e todo mundo começou a gritar e começaram a dançar, e até as pessoas que estavam na minha mesa também começaram a se deixar levar pelo clima, que não tinha nada a ver com nós, mas era um clima que vinha arrastando as pessoas. E eu simplesmente percebi em mim mesmo que aquele clima não me pegou. Eu fiquei lá estático. Eu não sei, não é que a minha intenção foi essa, mas eu simplesmente percebi que aquele clima que veio não me pegou. Assim como o clima de irritação das outras pessoas não me pega, o clima de alegria das outras pessoas não me pega, aí eu penso, bom, deve ter algo de errado comigo, deve ter algo esquisito comigo, talvez eu seja uma pessoa que não se conecta com as outras, e na verdade não tem algo errado comigo. Porque eu comecei a refletir e pensar o que aconteceu na minha vida que eu chegasse a esse ponto de não se deixar levar pelo clima. E tu já vai entender o conceito das energias aqui, dos frames, isso vai ser muito útil para a tua vida. Eu nem sempre fui dessa forma. Aliás, eu nunca fui dessa forma. Só que eu acho que nos últimos anos da minha vida, o excesso de trabalho, o excesso de preocupação, o excesso de ser gestor de uma empresa, de ter um canal no YouTube, estar constantemente fazendo conteúdo e ter muita pressão na cabeça o tempo todo, principalmente na questão de ser um empresário, uma pessoa que tem muitas coisas para fazer, e agora também abrindo mais uma empresa e ter, assim, a mente está sempre trabalhando no máximo, o que se fosse uma pessoa normal estaria colapsando, mas se não fosse o preparo de desenvolvimento pessoal, né? Se não fosse o preparo de desenvolvimento pessoal, a pessoa normal estaria colapsando. Então a cabeça está operando sempre no máximo, beirando um colapso, e não tem como ser de outra forma, usando apenas o estoicismo para se manter são. Eu acho que essa pressão ao longo da vida me deixou frio, com as energias do mundo. E também por estar o tempo inteiro falando sobre estoicismo e não se deixar levar pelo externo, apenas pelo que está dentro, e quando dentro for controlado por mim. Nesse momento tu tá achando que eu tô falando uma paranoia, uma utopia, mas a verdade é essa. Se eu fosse uma pessoa normal, se tivesse uma vida normal, um trabalho normal, talvez eu me deixaria levar. E também não tem nada de errado em se deixar levar. A questão é que as coisas não me pegam, e talvez tu entenda o que eu tô falando. Se tu tem um estudo sobre estoicismo ou vive na pressão, tu entende que as coisas não te pegam. Parece que tu tá sempre no modo ataque, no modo sério. Eu, pelo menos, sou assim, e isso é um defeito, e consigo relaxar apenas sozinho, ou eu e pessoas que eu gosto, minha mulher. Mas quando eu tô no meio de gente, muita gente me incomoda, muitas pessoas no mesmo local me incomoda um pouco, então eu já me sinto um pouco desconfortável. E quando as pessoas jogam uma energia, parece que eu não me deixo levar por a energia das pessoas, mas eu faço com que as outras pessoas se deixem ser levadas pela minha energia. Deixa eu explicar exatamente o que é isso. Em alguns momentos, em outros vídeos aqui nesse canal, eu falei sobre poder, sobre respeito, sobre como ser respeitado, sobre como causar impacto, sobre como ser magnético, ou coisas desse gênero. E usei em alguns momentos a palavra frame, que por tradução é quadro. Eu acho que eles deram esse nome de quadro porque, tipo assim, tu pinta um quadro e aquele quadro ele retrata uma energia do momento, ou seja, cada momento tem o seu frame. Esse momento de agora que eu tô aqui no telhado do nosso Airbnb, olhando para a Capri, tem um frame de tranquilidade, sons de cigarra, uma brisa suave, um cheiro de mar, de frutos do mar dos restaurantes aqui perto, e um senso de conquista. Eu trabalhei muito para estar aqui, gravando o vídeo daqui, apesar de não estar bonito no vídeo aqui.
Esse é o frame dessa situação. E é uma energia construída que quem estivesse aqui estaria sentindo esta energia, estaria se deixando levar por essa energia de modo consciente, e isso é bom. Não é que tu tem que evitar se deixar levar pelas coisas. Só que quando a gente fala de influência, de magnetismo, de persuasão, nós estamos falando do seguinte: a pessoa que constrói um frame, ela constrói o frame e o frame parte dela. No caso, eu descrevi aqui uma situação onde criou-se uma energia, um contexto geral, mas eu estou falando quando eu crio um frame, quando eu quero implantar um frame, uma energia, uma emoção em uma situação, em um grupo de pessoas. A pessoa que tiver o frame mais forte vai controlar o grupo. Exemplo, eu acho que ficou confuso essas últimas frases, então eu vou destrinchar um pouco melhor. Tu imagina agora que tu tá no teu grupo de amigos, tá? Tem um grupo aí de 5 amigos. No teu grupo de amigos sempre tem um cara que é o mais pra cima, o mais alegre, o que puxa o grupo pra cima. Esse cara é um cara indispensável no grupo de amigos. Ninguém gosta de sair sem que ele esteja junto, não é mesmo? Talvez o cara seja você. E também todo grupo de amigos tem aquele cara que é um saco de batata, que não faz falta pra nada, que mal conversa, que tem uma energia muito baixa e que ninguém nunca quer nem saber se esse cara tá feliz ou triste, porque ele não expõe as energias para fora e aquela energia não influencia o grupo. Você está agora num exemplo de um grupo de 5 amigos e o frame, a situação, o nível de empolgação desse grupo, ele vai ser nutrido pelas energias e as emoções do que cada um está sentindo ali. Quando as emoções estão combinadas, nós temos uma sinergia, nós temos uma sincronicidade e aí o negócio vai funcionar. Por isso que existem expressões de que 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 10. Quando um empresário empolgado se junta com outro empresário empolgado, 1 mais 1, eles não somam, eles multiplicam, eles prosperam juntos. Energias sincronizadas, com sincronicidade prospera, junto uma coisa daqui, uma coisa dali e aquilo se transborda. É o mesmo princípio de um time de futebol, onde nós temos o capitão, que não necessariamente o capitão é o que joga melhor, mas é o que lidera mais, ou que tem uma energia mais alta, que assume uma postura de líder de certa forma. Ou talvez o técnico de um time de futebol faça esse papel, ele traz o frame, é o responsável pela motivação do time, motivação do grupo. É exatamente isso que eu estou falando. Agora, nesse grupo, nesse exemplo, quem vai ditar as regras, quem vai decidir e implementar uma emoção ali é o líder, é sempre o líder. E o líder é sempre aquele que tem uma energia mais forte, tem o poder de influenciar os outros com a sua energia, com a sua emoção e ser menos influenciado pelos outros. Isso é poder, influência e liderança. Isso é uma ferramenta de silêncio. Gosto de usar essa palavra como uma ferramenta de silêncio e de não reação, de ficar quieto, mas ao mesmo tempo impor, que é muito útil na vida. Que tu consegue, de certa forma, fazer as pessoas aceitarem a tua opinião ou levar as pessoas que você lidera para onde você quiser. Claro, agindo sempre com ética. Por exemplo, você quer convencer as pessoas de alguma coisa. As pessoas só serão convencidas se a sua energia for mais forte do que a delas. Força aqui significa intensidade. Vamos pegar um exemplo novamente de um casal. Esse exemplo nunca falha. Nós temos um casal onde temos uma mulher que acordou mal-humorada, de TPM, acordou sarna, acordou chata. E nós temos um marido que acordou bem, ele acordou tranquilo. E a mulher vai infernizar a vida do marido. Se ela consegue infernizar a vida do marido, significa que ela tem um frame mais forte do que o marido. Se ela tenta infernizar e não consegue, o marido não sai do seu centro, ele não se deixa irritar pela chatice, incomodação da mulher da TPM, ele está centrado, ele não está reagindo ao externo, está prezando pela sua energia interna e não pelo que vem de fora. Isso é não reagir, é a arte do silêncio. E dessa forma, quando a mulher enche o saco do homem e não consegue mudar o estado mental dele, e ao invés disso,
ela é quem começa a mudar o seu estado mental para um estado de mais calma, tranquilidade e estabilidade, ela já te enxerga de um jeito diferente. Homem com estabilidade emocional muito mais estável do que uma mulher com oscilações hormonais, nesse exemplo específico. Agora, se é você o cara que tem oscilações hormonais, se é você o cara que tem oscilações emocionais, ela não vai encontrar em ti a estabilidade. Quando você está triste, você sendo uma pessoa de energia forte, automaticamente as pessoas ao seu redor vão sentir a tua tristeza e vão ficar tristes também, contigo ou por ti. Quando você está feliz, você é capaz de contagiar os outros com a sua felicidade. Isso é ser líder, isso é ter um frame, uma energia intensa e forte. E por consequência, as energias externas não vão te afetar. Isso é como se você tivesse uma camada de blindagem emocional. E eu acho isso muito, muito bom. O que eu descrevi no começo do que aconteceu no dia de hoje, num restaurante, é porque sou como se eu fosse uma pessoa chata, né, carrancuda. Eu não sou assim. Mas na verdade nós estava morrendo de fome, de sede e sol, e não tinha lugar no restaurante, então a gente estava mal-humorado. Eu e minha mulher estávamos mal-humorados de calor na cara mesmo. E aí começou a musiquinha feliz e ela ficou feliz e eu não, eu continuei focado na água gelada que estava por vir. Isso não é um exemplo de nada, não é um exemplo a ser seguido, mas é um exemplo para explicar que existe uma influência que vem de mim para o mundo e uma influência que vem do mundo para mim. E a de mim para o mundo tem que ser mais forte. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa o meu copinito aqui. Quero te dizer que está lançado o meu Close Friends. Nesse Close Friends, do valor absurdamente ridículo e barato, eu estou fazendo o seguinte com as pessoas que entram. Todo dia eu mando um áudio pela manhã. Vou lá todo dia de manhã, bem cedo, e mando um áudio no teu WhatsApp. É exatamente o significado literal de Close Friends, amigos próximos. Manda um áudio no teu WhatsApp, me passa aí teu WhatsApp, que eu vou te mandar um áudio todo dia de manhã, com insights, reflexões e uma espécie de motivação genuína que vai te colocar te dar um up, uma dose de energia e força para tu viver o teu dia. São 30 áudios durante 30 dias, é quase como se fosse um desafio. E além disso, obviamente, essas pessoas têm acesso ao Close Friends lá da minha rede social Instagram, onde nesse ponto ali do Melhores Amigos eu compartilho o que eu faço na minha empresa, nos meus negócios, como que eu estou fazendo a gestão dos meus negócios, como que eu penso em estratégias para crescer meu conteúdo, como eu estou fazendo isso aqui, como eu estou gerindo tudo isso aqui à distância, como eu faço a gestão da minha equipe, como eu cresço na minha vida financeira, marketing digital, capital digital, tudo isso em formato de Close Friends. Para tu se inscrever nesse Close Friends é bem fácil, tá aqui o link na descrição. Obrigado por assistir esse vídeo.